Doc, beleza? Eu sou a Maria Júlia, acompanho vocês no módulo de hepatologia e hoje a nossa aula é sobre cirrose hepática, uma das doenças mais comuns que acometem o fígado. Nessa aula a gente vai ver primeiro a definição, a fisiopatologia, como que se forma essa cirrose, também a divisão da cirrose alcoólica por hepatite viral e outras causas, que vai incluir a esteatohepatite não alcoólica, a hepatite autoimune, a cirrose biliar primária, a hemocromatose e a doença de Wilson também. Como já é de costume, Doc, dá uma pausa, tenta responder essa questão sozinho, que lá no final a gente vai responder ela juntos. Para começar, a gente precisa saber o que é cirrose, afinal. Nada mais é do que a fibrose tecidual com a destruição da arquitetura e formação de nódulos regenerativos. E isso tudo vai levar a um prejuízo funcional. Então, essa fibrose vai se desenvolvendo no tecido hepático e com a formação dos nódulos regenerativos, que são formados pelo processo de inflamação e cicatrização que acontecem ciclicamente, isso vai destruindo a arquitetura do fígado, que é basicamente a formação anatômica, e com essa destruição da arquitetura, destruição das células, nós vamos ter menos tecido hepático funcionante, e por isso que há o prejuízo funcional. Então aqui a gente consegue ter uma ilustração que retrata bem um fígado saudável de um fígado cirrótico. A gente consegue perceber, Doc, que o fígado saudável, o tecido é mais liso, mais viçoso, mais saudável. Enquanto que no cirrótico ele é cheio de nódulos, ele é mais grosso, né, mais duro e tem menos função. Na fisiopatologia, a gente sabe que a cirrose ela vai ser induzida pela ativação das células estreladas hepáticas. E isso vai resultar no aumento da síntese de colágeno e também de outros componentes da matriz extracelular, que quando vão se depositando no tecido hepático, eles geram a fibrose. Além disso, né, muito também porque a cirrose ela está muito relacionada com a hipertensão portal, a gente vai acabar percebendo uma vasoconstrição nos sinusoides hepáticos, também por causa dessa mudança de pressão que se estende até dentro do fígado, quanto pelo próprio processo inflamatório. Na análise patológica que a gente faz da biópsia do fígado, é possível graduar essa fibrose através da escala da classificação METAVIR. E ela é dividida igual a essa figurinha, em 4 estágios. Sendo que o primeiro, o F0, que não é considerado, né, é quando existe ausência de fibrose, ou seja, o fígado é completamente saudável. Em F1 já existe uma fibrose, mas essa fibrose é principalmente ao redor do espaço portal e não tem a formação de septos. No F2 existe também essa fibrose portal e poucos septos. No F3 esses septos já são mais numerosos, porque os nódulos, quando eles vão se formando, né, eles vão septando, vão ficando encapsulados ali, formando os septos. Então, o F3 é quando tem muito, mas ainda não chega a ser a cirrose. Que daí sim, no F4 é quando existe a formação aqui dos septos, que vão formar, que são esses espacinhos aqui no meio, por causa dessa fibrose. E esses septos ficam não funcionantes. E, Doc, é muito importante a gente lembrar das duas formas que a gente tem de avaliar o grau de função hepática, né? Os dois scores que a gente utiliza, que são principalmente o score MELD, que é muito importante, inclusive, para o transplante hepático. A gente aborda ele com mais aprofundado, né, na aula de transplante hepático, e o score Child-Pugh. E para lembrar do que é considerado em cada um deles, tem um macete. O primeiro score MELD, a gente lembra do macete da caneta BIC. BIC de bilirrubinas, IMR, que é relacionado com a coagulação, e creatinina. E já no score Child-Pugh, a gente lembra do macete BEATA,
que são as bilirrubinas, a presença ou não de encefalopatia hepática e o grau que ela está acontecendo. A gente vai abordar melhor a encefalopatia nas complicações da cirrose, que é uma outra aula. A ascite, o TAP, que a gente pode pensar no INR, e a albumina. Importante lembrar, Doc, que o Child Pug a gente classifica em A, B e C. Mas para conseguir classificar dessa forma, a gente pontua. Para cada um desses 5 itens, existe uma pontuação de 1 a 3, né, dependendo dos valores de referência que são usados. Quando o score total, a soma de todos os pontos, dá entre 5 a 6, a gente tem um Child A. Quando dá entre 7 a 9, a gente tem um Child B. E acima disso é o Child C, que é o mais grave de todos. Então, a gente tem que pensar que quanto maior o acometimento, pior vai ser o resultado, né, de todos esses scores que a gente analisa, e maior vai ser a classificação do Child Pug. Na cirrose, a gente sabe que os sintomas eles são proporcionais ao prejuízo que vai existir à anatomia e à fisiologia hepática. Então, a gente vai saber também que os pacientes eles vão desenvolver muitos graus de compensação, ou seja, esse fígado ele vai sofrendo múltiplas agressões, né, pelo processo de inflamação e vai havendo prejuízo da anatomia e da função. Mas, pela compensação, como o fígado ele consegue se regenerar parcialmente pelo crescimento das células e tudo mais, o fígado que ainda está saudável, ele vai compensando em função. E por isso que muitos pacientes que já têm uma parte do fígado sendo cirrótico, ainda conseguem manter uma função adequada, né, por causa dessa compensação. Os pacientes que estão descompensados, eles devem ser avaliados para o transplante hepático e essa descompensação vai ser percebida pela manifestação das complicações da cirrose. E essas complicações são tratadas de forma individual para solucionar cada uma delas. A gente sabe que a cirrose ela vai melhorar com a retirada do fator causal, ou seja, daquilo que está causando a cirrose. Então, muitas vezes, a gente retirar o fator que predispõe ao desenvolvimento dessa patologia vai gerar um bom prognóstico. A gente sabe que os principais fatores que geram a cirrose são o alcoolismo, a hepatite viral crônica, que são a hepatite B e C, a esteatohepatite não alcoólica, a hepatite autoimune, a cirrose biliar, cirrose cardíaca, doença hepática metabólica e também o carcinoma hepatocelular. Inclusive, esse último tem uma aula exclusiva só para ele, que é a de tumores hepáticos malignos. Vale a pena dar uma conferida. E como já dito anteriormente, essas complicações devem ser tratadas individualmente para solucionar cada uma delas, focando, né, na doença que cada uma delas traz. A cirrose alcoólica, ela é o último estágio. Primeiro acontece a esteatose hepática causada pelo álcool, depois a hepatite alcoólica e depois a cirrose alcoólica. A gente sabe que a cirrose basicamente é o último estágio, o último grau das doenças que acometem o fígado. Então vai gerando tanto acometimento seguido até que essa fibrose seja tão grande que acabe sendo a cirrose. Consumo de álcool de forma crônica, excessiva, ele vai levar ao desenvolvimento progressivo da esteatose, né? Depois da hepatite até a cirrose. Além de tudo, ele também pode agravar danos nos pacientes que têm outras hepatopatias. Por exemplo, é muito comum pacientes com hepatite C terem a sua função hepática piorada pelo alcoolismo, porque são fatores que se relacionam muito. Grande parte dos portadores de hepatite C também são consumidores de álcool com frequência. Então, esse álcool ele acaba potencializando o efeito e os prejuízos causados ao fígado. A gente sabe que mais ou menos 10% dos pacientes que consomem o álcool vão chegar a ter a cirrose, mas esse número é muito considerável quando a gente coloca em pauta todos os prejuízos, né, que esse último estágio traz para os pacientes.
O consumo crônico ele vai gerar essa fibrose que pode ser centrolobular, periportal ou pericelular, mesmo na ausência de inflamação e necrose. Isso a gente vai entender no próximo slide por quê. Além de tudo, a gente sabe que as mulheres são mais suscetíveis a desenvolver a cirrose alcoólica, porque em uma mesma dose, consumindo o mesmo tanto de álcool por dia, a taxa de metabolização nas mulheres é menor. E isso faz com que haja mais acúmulo de toxinas e mais prejuízo ao fígado. Basicamente, para desenvolver a cirrose, existe uma substituição dessas células hepáticas por nódulos regenerativos. E quando a causa é o álcool, esses nódulos são menores do que 3 milímetros. E por isso que a gente fala que a cirrose, quando existe o consumo de álcool, é com padrão micronodular, porque os nódulos são bem pequenininhos. Já depois da cessação do álcool, se esse paciente entra em abstinência, começam a se desenvolver os nódulos maiores. Então fica o padrão micronodular junto com o macronodular. Por isso que a gente chama de padrão misto. Essa cirrose alcoólica ela vai gerar um acúmulo intracelular de triglicerídeos e a redução da síntese proteica. Isso porque os triglicerídeos eles entram dentro da célula por causa da formação dos metabólitos e essa redução na síntese proteica é por causa do prejuízo à função hepática, porque a gente sabe que o fígado é um dos principais órgãos responsáveis pela produção das proteínas. Então, se as células não estão funcionando de maneira adequada, essa produção fica diminuída. Na metabolização do fígado, a gente tem que o etanol, que é a molécula de álcool, vai sofrer ação da desidrogenase alcoólica, que é a enzima que existe lá dentro do fígado, até formar o acetaldeído. E essa molécula, ela é muito reativa e vai induzir múltiplas lesões, até mesmo ativar as células de Kupffer, que são as células que vão colaborar para o desenvolvimento dessa cirrose também. Então, essa enzima, que é a desidrogenase alcoólica, vai catabolizar o etanol em acetaldeído e esse acetaldeído vai levar também à produção de citocinas pró-inflamatórias, né, que vão aumentar a capacidade fibrogênica, ou seja, a produção de elementos e a ativação de células estreladas que geram a fibrose dentro do fígado. E isso vai acontecer pela formação excessiva de colágeno e de matriz extracelular, junto com a perda de hepatócitos pela formação dos nódulos regenerativos. Né? E com essa perda de hepatócitos, a gente tem que pensar que vão ter menos células. Isso vai fazer com que haja contração e perda de tamanho do fígado. Dos sintomas que os pacientes com cirrose alcoólica vão ter, a maioria deles são muito inespecíficos, que pode incluir dor no quadrante superior direito, que é a topografia do fígado, febre, náuseas, vômitos, diarreia, anorexia e mal-estar também. Pacientes com cirrose mais avançada vão ter sintomas das complicações, que daí já vai incluir ascite, edema, a hemorragia digestiva alta por causa das varizes gastroesofágicas, presença de icterícia e de encefalopatia hepática. No exame físico, a gente também pode observar uma esplenomegalia, que vai ser consequente à hipertensão portal, e uma borda hepática que vai estar mais resistente e nodular, porque como esse fígado cirrótico vai estar cheio de nódulos e esses nódulos têm fibrose, são duros, a gente vai encontrar uma borda, né, que é o que a gente consegue palpar no exame físico, mas o fígado como um todo vai estar endurecido, enrijecido, assim de um aspecto com nódulos na superfície. Além disso, os pacientes eles podem apresentar os estigmas de hepatopatia, que são sinais que vão aparecendo no corpo que indicam, né, essa degeneração do fígado. Eles vão incluir a icterícia, o eritema palmar, quando a palma das mãos ficam mais avermelhadas, os angiomas aracniformes, que é como se existisse um sangramento em teia de aranha,
o baqueteamento digital, que é o edema, um inchaço aqui na ponta dos dedos. A ponta dos dedos fica como se fosse uma bolinha. A atrofia muscular, principalmente por causa da perda de proteínas. O edema, que também se deve a essa menor síntese proteica, junto com a ascite, e também pode ter um aumento de parótidas. Nos exames laboratoriais, a gente sabe que quando o paciente apresenta alteração nos testes de função hepática, significa que ele já está num caso mais avançado. Por quê? Os pacientes com cirrose inicial, a gente tem que lembrar que eles vão estar, na sua grande maioria, compensados. O próprio fígado acaba compensando com a parte saudável a parte que está doente. E nessa compensação, muitos exames de laboratório, podem acabar vindo normais nos estágios iniciais. Então, quando a gente começa a ter alteração de bilirrubinas, de aminotransferases, que é a AST e a ALT, isso significa que já é uma cirrose em desenvolvimento. Das alterações mais comuns, a gente vai ter uma hiperbilirrubinemia, que é o aumento das bilirrubinas, principalmente às custas de dieta, um prolongamento do tempo de protrombina, porque os fatores de coagulação, que são produzidos essencialmente no fígado, vão estar com essa produção prejudicada. E isso vai fazer com que a coagulação esteja aumentada, porque não vai ter nenhum fator ali impedindo o sangramento, né? Então, a coagulação prejudicada vai fazer com que o sangramento aumente. Além disso, vai ter aumento de AST e ALT, a gente sabe que na proporção 2:1, geralmente, que são as aminotransferases do fígado. Além disso, a gente pode encontrar uma anemia e uma plaquetopenia, que são causadas principalmente por causa do sangramento gastrointestinal, muito devido às varizes gastroesofágicas, pelas deficiências nutricionais e também pelo hiperesplanismo, que o baço muitas vezes fica com a sua função aumentada, e isso vai fazer com que ele degrade um número maior de células. A biópsia é um exame que nos pacientes com hepatite alcoólica vai ser realizada 6 meses após os pacientes entrarem em abstinência para avaliar os danos irreversíveis. Mas nos pacientes em que já existe a suspeita de cirrose alcoólica, esse vai ser o exame que vai confirmar, essa fibrose a ponto de já ter gerado a cirrose. E aqui a gente consegue ver a fibrose, nesses branquinhos, com a formação dos nódulos. Esse aqui são os septos, os nódulos regenerativos, que daí já vai configurar a fibrose e a cirrose. O tratamento da cirrose alcoólica, ele é feito essencialmente pela abstinência de álcool. Essa é a principal base do tratamento. Todos os pacientes que apresentam cirrose alcoólica devem ser estimulados e devem fornecer o que o paciente precisa, o apoio psicossocial, para que ele consiga diminuir e cessar o consumo de álcool. Então, isso também tem que ser associado à manutenção nutricional, com uma dieta hipocalórica e normoproteica, com adequação das vitaminas também, porque esses pacientes muitas vezes têm pouco consumo e menor absorção das vitaminas, e junto a isso manter o manejo das possíveis complicações que possam surgir. Complicações, as principais delas são a ascite, edema, a hemorragia pelas varizes e a encefalopatia portosistêmica. Mas a gente também tem uma aula exclusiva tratando só dessas complicações, vale a pena dar uma olhada nelas, ó. O de tratamento farmacológico, a gente vai ter os glicocorticoides, e eles vão ser indicados para os pacientes que já têm uma cirrose grave, mas sem infecção, ou com uma hepatite alcoólica grave sem infecção, e a função discriminante tem que ser maior do que 32, sendo que essa função é um parâmetro que a gente vai considerar a bilirrubina sérica total,
e o tempo de protrombina. Daí a gente coloca no score e calcula. Se não tiver disponível o uso de glicocorticoides, a pentoxifilina é uma alternativa farmacológica. Ela tem menos efeitos colaterais e é igualmente eficiente, só que o acesso a ela é um pouco mais complicado. E os candidatos ao transplante hepático são os pacientes que estão em abstinência do álcool, principalmente por mais de 6 meses, e ainda possuem uma cirrose Child-Pugh B ou C. E aqui, Doc, a gente consegue ver um fígado que foi retirado do paciente com cirrose alcoólica. Esse paciente recebeu um transplante hepático, né? E esse foi o fígado doente que saiu. A gente consegue ver bem aqui a formação dos nódulos, o prejuízo para a arquitetura, como a borda dele está mais enrijecida, mais irregular, e também como ele tem um aspecto mais duro, mais fibrosado. Além disso, né, apesar da cirrose alcoólica ser uma das principais causas, é muito importante a gente estar atento também à cirrose pelas hepatites virais, que é pela hepatite B ou C, que são as hepatites crônicas. A hepatite B, cerca de somente 1% dos pacientes vão desenvolver a cirrose. E a gente consegue encontrar na patologia os hepatócitos em vidro fosco, que vão indicar a presença do antígeno para a hepatite B na superfície. Já na hepatite C, cerca de 16 a 20% dos pacientes vão desenvolver cirrose. Por quê? Cerca de 80% dos pacientes que adquirem a hepatite C continuam com a doença na forma crônica. E mais ou menos 20% dos pacientes que têm hepatite C na forma crônica vão desenvolver a cirrose. Por isso que a gente chega nesse número. Além disso, a gente tem que lembrar que na hepatite C, a lesão ocorre por mediação ao imune. Então, a hepatite C faz com que sejam recrutadas células imunes e essas células que vão acabar atacando o fígado. Não é o próprio vírus que vai destruir as células hepáticas. O vírus desencadeia essa cascata imune e as células imunes que geram um prejuízo aos hepatócitos. As manifestações clínicas são comuns às duas doenças e são relativas à hepatopatia crônica, que vão incluir principalmente a fadiga, o mal-estar e a presença de dor no quadrante superior direito. Além disso, a gente pode perceber a anormalidade nos testes de função hepática, que são os exames laboratoriais, que a gente esmiuça bem na aula de avaliação laboratorial da função hepática. E também a gente vai pedir as sorologias, né? Daí a gente retrata elas melhor na aula de hepatite viral crônica. Mas você vai pedir a sorologia para hepatite B e hepatite C. Lembrar que a gente tem que pedir a sorologia para ver se o paciente tem imunidade, se ele já pegou alguma vez, né? Ou se ele está ativo, enfim, todas as sorologias, tá bom? O tratamento ele vai ser feito tratando as complicações e vai considerar o transplante. Na hepatite B, a gente considera fazer a terapia antiviral com lamivudina, adefovir, telbivudina, entecavir e tenofovir. Esse conjunto de medicamentos, né, de retrovirais, ele pode ter benefício nos pacientes com hepatite B crônica, porque ele vai reduzir o nível de aminotransferases e vai diminuir o prejuízo para o fígado na medida que ele diminui o DNA do vírus da hepatite B, né? E histologicamente ele também minimiza a inflamação e a fibrose. Por isso que é um tratamento que hoje já está se usando, mas ainda em pouca escala. Nos casos da hepatite C, o tratamento farmacológico ele é feito com interferon pegilado e a ribavarina. Ele é um pouco mais complexo por causa dos efeitos colaterais que esse tratamento traz e pelas citopenias também que vão limitar a aplicação. Mas quando é possível de ser realizado e o paciente consegue tolerar e está disponível, né, no sistema de saúde, é uma boa opção. Aqui na hepatite C, a gente tem que lembrar que a fibrose ela vai ser principalmente portal em ponte e os nódulos vão ser micro e macro.
tornando esse fígado pequeno e contraído, como a gente consegue ver aqui na imagem, em que ele está bem pequenininho, a borda bem irregular pela formação dos nódulos, né, e contraído com fibrose. Além disso, a gente vai ter um infiltrado inflamatório com uma hepatite de interface e uma lesão hepatocelular lobular com inflamação, que vai ter o aspecto histológico igual aqui, onde a gente vai ter aqui a formação, né, dos septos também e os nódulos regenerativos. Outras causas possíveis de cirrose, que a maioria delas também tem uma aula tratando especificamente, né, com mais detalhes, vão incluir a cirrose por hepatite autoimune. Ela vai ser mais comum em mulheres de meia idade e essas pacientes vão apresentar hipergamaglobulinemia e positividade do fator antinúcleo. Além disso, a cirrose biliar primária também é uma causa muito comum. Ela é uma doença hepática colestática crônica secundária a lesões ou compressões da via biliar. Ela vai ser mais comum em mulheres, cerca de 90 a 95% dos casos, e os principais sintomas que elas vão apresentar vão ser fadiga e prurido. A gente tem que lembrar que existe uma transformação xantomatosa dos hepatócitos e a fibrose biliar vai ser irregular, principalmente na colangite esclerosante secundária. E isso tudo vai ter uma inflamação portal crônica com uma atividade na interface e a inflamação lobular crônica, ou seja, né, todo esse prejuízo à arquitetura e à função dos ductos biliares vai repercutir nos hepatócitos também, gerando, né, a cirrose hepática por contiguidade. O tratamento ele é feito com ácido ursodesoxicólico ou o transplante hepático, a depender do grau de resposta do paciente. Além disso, existe a cirrose por esteatohepatite não alcoólica, que essa é a causa de grande parte das cirroses criptogênicas, que são muito comuns. Cirrose criptogênica é aquela que não se acha a causa exata durante a investigação, né? Mas muitas vezes é causada pelo acúmulo de gordura no fígado sem ser motivado pelo consumo de álcool. A gente sabe que esse acúmulo de gordura ele vai gerar uma fibrose centrolobular e essa fibrose vai evoluir para cirrose. Além disso, existe a hemocromatose, que é a doença que vai interferir ali no sistema hematológico. Ela vai ser mais comum em homens com artralgia e que eles vão ter o aumento das aminotransferases associado a uma saturação da transferrina maior do que 50%. Por fim, a gente tem que lembrar da cirrose por doença de Wilson, que é aquela doença que vai gerar um acúmulo de cobre no organismo. Esse cobre não consegue mais ser metabolizado e ele vai se acumulando, principalmente no fígado. E isso acontece devido à mutação no gene ATP7B. E para isso a gente precisa fazer a quelação de cobre, ou seja, tirar o cobre, né, do organismo. E agora, Doc, vamos voltar para a questão que a gente viu lá no comecinho da aula e responder ela juntos. O enunciado fala assim pra gente: assinale a alternativa correta em relação à cirrose. A. Cirrose nada mais é do que fibrose localizada no fígado. Nessa é muito pra pegadinha, Doc. A cirrose, ela é causada pela fibrose? Sim, mas pode existir fibrose sem que exista cirrose. A gente lembra lá pela classificação Metavir que a cirrose é quando existe já a formação de septos, né, bem delimitados e tudo mais. Ela é o último estágio da fibrose. Então, nem toda fibrose vai ser uma cirrose, mas toda cirrose vai ter fibrose. Então, por isso que essa está errada. B. O fígado cirrótico costuma estar aumentado de tamanho na hepatimetria. Não, Doc, como existe uma perda de hepatócitos e a formação desses nódulos, esse fígado vai estar contraído. E com o fígado contraído, a gente vai ter a diminuição do tamanho. C. A cirrose é o estágio terminal de todas as doenças hepatocelulares crônicas. Sim, essa pode enganar um pouco porque todas assustam, né? Mas todas as doenças, elas que vão degenerando o fígado, vão acabar levando, né, pelo grau de inflamação, regeneração e tudo mais,
vão acabar culminando na cirrose. Então, essa é a correta. E D, 50% dos indivíduos alcoolistas desenvolvem cirrose em algum momento da vida. Não, Doc, cerca de 10% dos indivíduos que fazem o consumo de álcool de forma crônica, em abuso, vão ter a cirrose. Mas igualmente é um problema de saúde muito importante, o consumo em excesso do álcool deve ser sempre desestimulado. E agora, Doc, vamos para o nosso flashcards, dá um pause e responde rapidinho que a gente já vê juntos logo em seguida. Qual a classificação Metavir que corresponde à cirrose? A gente sabe que é o F4, o último estágio. Qual item não é considerado no cálculo do score MELD? Lembrar que o score MELD é o famoso macete da caneta BIC. Então, bilirrubinas, INR e creatinina. A ACIT não entra no cálculo do score MELD, ela entra só no do Child-Pugh. Qual o principal item do tratamento da cirrose alcoólica? Todos esses itens são possíveis para o tratamento da cirrose, mas o principal deles é a abstinência do álcool. O paciente precisa ficar longe do álcool para conseguir melhorar da melhor forma. A cirrose alcoólica, biliar primária e autoimune possuem mais propensão de ocorrer em homens ou mulheres. A gente sabe que as mulheres apresentam maiores chances de desenvolver a cirrose. Quais pacientes com cirrose alcoólica são considerados para receberem o transplante hepático? São os pacientes que estão em abstinência. A maioria dos centros de referência solicitam no mínimo 6 meses de abstinência, com cirrose Child-Pugh B ou C, ou seja, que esse paciente já vai ter um prejuízo considerável. E a ativação de quais células inicia o processo de fibrose no fígado? A gente sabe que das células estreladas hepáticas e também das células de Kupffer. E agora dá aqui nosso mapa mental para a gente lembrar de tudo que foi visto nessa aula. A gente tem que a cirrose hepática é a fibrose tecidual com destruição da arquitetura e a formação de nódulos regenerativos com prejuízo funcional. Na fisiopatologia da doença, a gente lembra que a ativação das células estreladas hepáticas gera liberação de citocinas pró-inflamatórias, e isso aumenta a produção e o acúmulo de colágeno de matriz extracelular. A fibrose ela vai ser classificada pelo Metavir em F1, F2, F3 e F4. E lembrar também que o grau de função hepática vai ser avaliado pelos scores MELD e Child-Pugh. A cirrose ela vai ter os sintomas proporcionais ao prejuízo que vai gerar. Esse prejuízo pode ser anatômico ou funcional. E a gente também tem que avaliar o grau de compensação do paciente. A cirrose ela vai melhorar com a retirada do fator causal, geralmente é o álcool, mas também o tratamento das hepatites virais ou de outras doenças que gerem a cirrose. E as complicações elas são tratadas individualmente. Na cirrose alcoólica, o padrão vai ser micronodular, quando o paciente ainda está em consumo do álcool, ou misto, quando ele já está em abstinência. E ela vai gerar uma fibrose centrolobular, periportal ou pericelular. O acetaldeído, que é o produto da metabolização do etanol, ele vai lesionar as células do fígado e também vai ativar as células de Kupffer. Isso vai gerar um acúmulo de triglicerídeos dentro das células e também a diminuição da síntese proteica. Os pacientes podem apresentar dor, febre, náusea, vômito, diarreia, anorexia, mal-estar e, casos mais avançados, já começam a ter as complicações, que incluem ascite, edema, hemorragia digestiva alta, icterícia, encefalopatia hepática e os estigmas de hepatopatia também. O principal tratamento é a abstinência alcoólica e deve-se tratar as complicações. Além disso, fazer uma dieta hipercalórica e normoproteica, pode-se usar os glicocorticoides quando a função discriminante for maior do que 32, e o transplante é considerado para os pacientes que estão em abstinência há mais de 6 meses e têm um score Child-Pugh B ou C. Na cirrose biliar primária, a gente sabe que ela é uma doença hepática colestática crônica, secundária a lesões ou compressões da via biliar intra e extrahepática. Ela vai ser mais comum em mulheres, que vão ter fadiga e prurido, e o tratamento é feito com ácido ursodesoxicólico ou o transplante hepático.
A hepatite viral, a gente sabe que na hepatite C, cerca de 16 a 20% dos pacientes vão desenvolver a cirrose, e essa lesão vai ser por mediação imune. O tratamento vai ser feito principalmente com interferon mais ribavirin, e a gente lembra que vai haver fibrose portal em ponte, com lesão hepatocelular lobular e inflamação. Já na hepatite B, cerca de 1% dos pacientes vão desenvolver a cirrose, mas também é feita a terapia antiviral com uma boa resposta da maior parte dos pacientes. No geral, essas duas hepatites vão apresentar fadiga, mal-estar, dor, anormalidade nos testes de função hepática e das sorologias. Outras causas de cirrose vão incluir a hepatite autoimune, que vai ser mais comum em mulheres, com hipergamaglobulinemia, a hemocromatose, que vai ser mais comum em homens com artralgia, saturação de transferrina acima de 50% e aumento das aminotransferases, e na doença de Wilson, que é o acúmulo de cobre, que a gente precisa tratar fazendo a quelação desse cobre. Além disso, existe a esteatohepatite não alcoólica, que é a principal causa das cirroses, criptogênicas. Essas são as referências da nossa aula. Foi um prazer estar com vocês novamente. Até a próxima. Tchau, tchau! Então, Doc, essa foi a primeira parte do nosso conteúdo. Te vejo na nossa segunda parte para a gente complementar em mais informações. Até a próxima. Tá bom? Ou muita informação? Não, quer gravar de novo? Tu que sabe. Pode gravar várias tentativas e a gente acha melhor, a gente coloca. Amiga, tu que tem um bom senso. Não, amiga. Não, é tu que tem que sentir que vai aparecer nas tuas aulas. Não, então tá bom. Tá bom. Ótimo. E agora, uma introdução na aula 2, na parte 2. Tá. Oi, Doc! Retomando o nosso conteúdo, vamos continuar com a parte 2 da nossa aula. Bora aprender mais sobre esse assunto.